No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre gestão das organizações da sociedade civil. Meu nome é Domingos Armani e aqui nesse canal compartilho aprendizados, lições e referências importantes do apoio ao desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil. Essa semana eu participei da comemoração de 40 anos de uma ONG, da qual eu fui fundador e na qual eu trabalhei 8 anos. Trabalhei como voluntário inicialmente, depois como técnico contratado meio turno, depois profissional contratado turno integral por 4 anos e depois por mais 4 anos eu fui o que se chamava o secretário executivo, coordenador dessa organização e totalizando 8 anos de trabalho. E agora a gente está comemorando 40 anos, houve uma assembleia de comemoração de 40 anos, estamos falando de 1983. Eu trago esse tema porque essa comemoração me trouxe à memória muitos elementos da gestão das organizações da sociedade civil. Naquela época, isto é, estamos falando da década de 80, início dos anos 80, era o momento de conformação da primeira geração das organizações da sociedade civil brasileira, que nem tinham esse nome, aliás, nem ONGs, esse termo ONGs sequer era usado, ele passou a ser usado a partir do início da década de 90. Na época nós chamávamos de centros de educação popular, centros de assessoria e algo do gênero. Centros era o termo mais geral, centro de assessoria. A gestão naquela época era simplesmente um não tema. Havia muito pouca gestão nessas organizações. Não se conversava sobre gestão, não era um tema de interesse, não se fazia planejamento estratégico, não se fazia avaliações de projetos ou programas de forma mais rigorosa, não se tinha instrumentos como indicadores para dimensionar impacto, resultados desse trabalho. A gestão era muito amadora. O que se chamava de gestão na época era fundamentalmente o que a lei exigia. Você tinha um CNPJ, você tinha uma legalidade e algumas exigências da legalidade, da vida legal da organização a serem satisfeitas com contabilidade, registro na junta comercial, atas, uma organização da gestão financeira minimamente aceitável, e muito pouco mais do que isso. Afora isso, eram algumas dinâmicas de organização de prioridades, de que demandas dos movimentos e grupos sociais populares atender primeiro, como atender, quem da equipe atenderia. Isso era basicamente a gestão de uma organização social brasileira no início dos anos 80. Obviamente, era uma gestão com G minúsculo, era muito pouco, muito insuficiente. Mas isso mudou. E mudou para os anos 90. Em meados dos anos 90 para cá, a gestão praticamente explodiu como um tema, no bom sentido, das organizações. Se tornou um tema que concentrou esforços, energia e gerou muitos aperfeiçoamentos. Mas também gerou muitos dilemas. Por que mudou? Basicamente por 2 ou 3 questões. A primeira delas é que o Brasil havia mudado. Entre os anos 80 e os anos 90 tem a aprovação da nova Constituição em 88, que abre uma série de possibilidades de atuação para promoção e defesa de direitos, e abre a possibilidade, inclusive, da participação social, que passou a ser algo constitucional e estimulado pela cultura de participação cidadã da nova Constituição. Então, os anos 90 abrem no Brasil com este afã de participação, de ocupar os espaços democráticos, de ajudar a construir o país, aperfeiçoar o desenvolvimento da democracia, da qualidade de vida, dos direitos das pessoas. Isso tudo gerou uma série de desafios para essas organizações. Elas cresceram em pessoas, cresceram em apoiadores, cresceram em recursos, cresceram em quantidade de trabalho, em projetos e programas, e com isso elas tiveram que, obviamente, se aperfeiçoar em termos de gestão. Então havia um desafio de aperfeiçoar a gestão a partir da complexificação da sua atuação social. Esse é o primeiro componente. O segundo componente é de que essas organizações passaram a atrair apoio internacional crescente. Organizações internacionais passaram cada vez mais a apoiar organizações da sociedade civil brasileira. Isso se intensifica em meados dos anos 90 para cá. Essas organizações, obviamente, ao investirem em recursos a fundo perdido, ora recursos próprios, ora recursos de governos do hemisfério norte, que elas canalizavam, elas passam a exigir prestações de contas, relatórios, gestão financeira mais sofisticada do que era praticada à época. Então, o segundo fator que gera a modernização da gestão das organizações é nessa interlocução com exigências de financiadores internacionais que colocavam a gestão, desafiavam a gestão a ir para um outro patamar,
de eficiência e de efetividade. Mas há um terceiro elemento ainda menos mencionado na literatura e nas discussões do setor, que é o fato de que essas organizações, embora promovessem e defendessem valores altruístas de igualdade, de solidariedade, de fraternidade, de dignidade humana, de direitos humanos, de respeito às pessoas, etc., internamente, na prática, o cotidiano dessas organizações nem sempre estava à altura desses valores tão altruístas. Havia, às vezes, muitas relações de poder, havia situações de desrespeito, de exclusão. Eram normalmente organizações brancas, de homens de classe média, atravessadas por muito machismo, por muita discriminação, por coisas que hoje não passariam de forma alguma como aceitáveis, né? Então essa diferença entre valores professados e idiosincrasias, dilemas, mazelas da prática cotidiana foi se tornando cada vez menos aceitável e insustentável na medida que essas organizações cresciam, se apresentavam à sociedade, se tornavam mais visíveis e tinham uma reputação pela qual zelar. Então, a busca pela coerência entre teoria e prática, entre os valores que professamos e a prática que realizamos no cotidiano, é um terceiro componente que desafiou a gestão dessas organizações a uma melhor, aí para um outro patamar, basicamente. Isso nós estamos falando de meados dos anos 90, quando a gestão das organizações da sociedade civil passa a ser um tema para elas, para os campos de estudo, inclusive acadêmicos, sobre esse tema. Mas nesse processo de aperfeiçoamento da gestão das organizações, nem tudo foram flores. Emergiu um dilema, a partir da concentração de mais esforços no aperfeiçoamento da gestão, o que significa aperfeiçoar a gestão financeira, contábil, administrativa, o processo de foco, de prioridades, de planejamento, avaliações mais rigorosas, uma seleção de pessoal mais cuidadosa, relatórios mais fundamentados, melhor fundamentados em evidências sobre o que foi alcançado de resultados no projeto, etc. Tudo isso foi sendo alcançado, mas trouxe um dilema importante. E esse dilema é: vamos profissionalizar quanto e como, e de que forma que a profissionalização, que é um termo muito comum usado nesse processo, em que medida que a profissionalização crescente da gestão não vai sufocar a dimensão militante, ativista, de defesa de causas das organizações. E muitas organizações começaram a viver essa tensão entre quanto da profissionalização é boa e que tipo de profissionalização pode não ser tão boa, no sentido de não mitigar, sufocar a energia transformadora dessas organizações, como organizações proativas que promovem, catalisam, estimulam a transformação social nesse país. Duas áreas são muito sensíveis a essa tensão. A primeira delas é a seleção de pessoal. Você tem uma vaga nova num projeto, para coordenar um projeto, e você vai selecionar alguém cuja trajetória, cujo currículo, cujas capacidades poderiam ser classificados como de um excelente profissional, ou você vai selecionar alguém que é um excelente ativista social, consegue conversar com as pessoas, consegue ouvir, mobilizar, articular, gerar vínculos de confiança, engajar, estimular essas pessoas a defender os seus direitos. Qual dessas duas perfis você vai privilegiar? Um tende mais à profissionalização estrito sensu, o outro tende mais à promoção e defesa de causas de transformação social. Não há regra simples, não há modelo, não há uma receita de bolo aqui. A questão toda é pensar qual é a identidade dessa organização, qual é o momento de vida dessa organização, o que ela pede, o que o momento da organização pede. Porque às vezes, e aqui é fundamental como elemento do desenvolvimento institucional, que é a variável equilíbrio. Equilíbrios e proporcionalidades são variáveis fundamentais de olhar o desenvolvimento integral de uma organização. É importante não gerar desproporções muito grandes na organização, entre programas ou projetos grandiosos e minúsculos ou pequenos, setores que se desenvolvem muito, setores que ficam atrofiados. É importante evitar uma desproporção muito grande, embora elas nem sempre são controláveis, obviamente. E buscar equilíbrios também. Então, em alguns momentos, a organização pode estar com excesso de pessoas com um componente muito profissional, técnico-profissional, que são fundamentais, mas pode ser que você perceba que nesse momento é importante equilibrar com uma energia um pouco mais leve, articulada, capaz de mobilizar comunidades, de ajudar as comunidades a irem no caminho de promoção, de defesa de direitos,
de fazer incidência, advocacy, você precisa de um perfil um pouco mais mobilizador, um pouco mais político. Então você vai buscar o equilíbrio selecionando alguém. É isso, buscar equilíbrios, pensar o momento da organização, não há mágica. Deixo para você a pergunta. A sua organização está num momento de equilibrar a gestão em direção ao profissional, ou ela está no momento de equilibrar em direção ao militante, à promoção de causas? Perguntando de uma outra forma, como é que você vê o equilíbrio na gestão da sua organização entre essas duas dimensões necessárias, que é a dimensão profissional e a dimensão de promoção de causas, do ativismo militante na sociedade?